Olá, eu fico muito feliz. Hoje nós estamos começando o primeiro episódio do Política Sem Mistério. O nome Política Sem Mistério ele tem uma finalidade precípua a gente levar a política de uma forma muito simples, muito acessível. Então eu fico muito feliz de começar esse primeiro episódio com um grande amigo. Eu não vou dizer, não é só um grande amigo, um grande parceiro em várias faces da vida, que é Roberto José, e um outro parceiro que agora com certeza será um parceiro de longa data, que eu estou conhecendo tem muito pouco tempo, que é Leandro de Carvalho. Sem muitas delongas aqui, sem muitas apresentações, eu já fico muito feliz pela presença de vocês, fico muito feliz de você estar aqui nos acompanhando nesse programa de estreia. E eu vou falar um pouco aqui dos nossos convidados, e que espero que não sejam convidados, que sejam uma cadeira cativa aqui nesse programa, né, que tem como finalidade aqui discutir a política não só nacional, a política também estadual, a política municipal, a política internacional. Roberto José gosta de discutir a política internacional. Então eu fico muito feliz mesmo de vocês estarem aqui. O Roberto José, eu dispenso assim tantos elogios, porque sou fã, muito amiga, gosto muito da parceria dele. A gente já dividiu uma série de projetos, pesquisas, né? Roberto José, ele possui graduação em Geografia, especialista em Planejamento de Cidade na UESC, ele é bacharel em Direito pela rede UniFTC, né, no qual eu tive a felicidade de ser a sua professora. Ele é mestre em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe, com dissertação defendida em Análise Regional com ênfase em Criminologia de Ambiente. Hoje também um parceiro, professor orientador no nosso grupo de pesquisa. Ele é especialista em Engenharia de Tráfego, né, pela Unileia, né, Brasília, pós-graduando em Gestão Pública pela USB. É policial civil, meu colega de trabalho há muitos anos, né? Não vou dizer muitos anos, para deixar a gente muito idosos, né? Que ainda não estamos chegando. Ele é membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, isso é muito bom, eu gosto disso. Ex-secretário de Transporte, atua como consultor do meio ambiente, criou o programa Cidade de Paz, que transformou Itabuna, minha cidade de paz, entre os 2013 e 2016. Então, precisamos voltar essa cidade de paz, né? E esse jovem aqui, né, o Leandro de Carvalho. Muito bom, Leandro, ter você aqui com a gente nesse programa inaugural. Ele é concluinte em Ciências Biológicas, foi candidato a vereador, é ambientalista, formado em Política pela instituição Renova, né? E a gente fica muito feliz de estar começando. Eu tenho certeza que a gente vai passar aqui uma hora discutindo política com muita tranquilidade, com muita facilidade, e que esse programa sirva de incentivo a você participar da vida política, porque a política não tem dificuldades. As pessoas falam, eu não gosto de discutir política. Bom, então você não gosta de discutir sobre a sua vida, porque tudo que norteia a nossa vida, desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir, até depois que morre, norteia políticas públicas, né? Então sejam todos e todas muito bem-vindos aqui ao Política Sem Mistério. Então, depois da gente aqui fazer essa apresentação, eu falo que nunca vivi, no meu período eleitoral, uma eleição como esta, né? Que a cada dia é um fato novo que nos... Agora, de certa forma, eu não sei como vocês estão sentindo, mas eu estou, de certa forma, ansiosa. Eu acho que o brasileiro e a brasileira também, todos nós estamos ansiosos com esse momento. Mas vamos lá, Roberto, vamos começar contigo, viu? Vamos lá.
saiu na Datafolha a seguinte chamada. Brasileiros temem falar de política em local público. Temem falar no trabalho, com a família. Parcela dos que têm receio de conversar com desconhecido, porém caiu depois do primeiro turno. Isso saiu na Folha de São Paulo, viu, Roberto? Todo mundo tem medo de falar em política. Diz que tem um ditado: política, futebol e religião eu não discuto. E aqui, esse programa, eu coloquei essa chamada justamente por isso, para acabar, para quebrar esses paradigmas que nós devemos discutir política e por que é tão importante a gente discutir política. Aí, nos locais em que os brasileiros mais temem de falar de política, Roberto, e revelar quem é o seu candidato à presidência, são os espaços públicos, no trabalho, na família. E o Datafolha fez uma pesquisa. Quase um terço dos eleitores, 30%, acha que conversar sobre o assunto com desconhecidos na rua ou em outros lugares abertos pode gerar problemas. Esse receio, porém, caiu. E em comparação a antes do primeiro turno da eleição, quando 34% tinha a mesma opinião. Então, hoje caiu para 30%, o povo está perdendo medo. E aí eu te pergunto, Roberto, as pessoas estão perdendo medo de falar de política? Isso aí é uma novidade dessa polarização, desse período eleitoral? Na verdade, as pessoas. A gente está vivendo um momento aí de uma grande polarização, né? Primeiro, eu quero saudar meu companheiro aqui de bancada, quero saudar minha amiga e professora Lisdele. É uma satisfação estar aqui, iniciando esse projeto com você, como convidado. Eu fico muito feliz por isso. Eu acho que a gente precisa ter mais ambientes dessa natureza para discutir política, mas para discutir todos os assuntos pertinentes à vida em sociedade. Isso é muito importante. Depois, estabelecer que nós vivemos um momento de polarização. E a polarização política no Brasil, para esse nível de política que a gente está vivendo, ela não está sendo necessariamente agora, mas ela iniciou em um momento pretérito, né? Ou seja, há 4 anos atrás. E essa polarização, no primeiro momento, em razão das violências, inclusive estimulada, vou até falar aqui, ser muito claro, pelo Jair Bolsonaro, que é um cara muito ligado às armas, defensor, e a gente sabe que quanto mais armas à disposição, você vai ter, isso aí são dados estatísticos, não há o que falar sobre, né? Porque a estatística diz, quanto mais arma disponível, você tem mais armas para serem furtadas, roubadas. Sim. E aí o crime organizado, que é um crime profissionalizado, né? Ele tem um planejamento estratégico para isso, né? A gente sabe que as duas grandes franquias. Mas aí vamos trazer pela política. Porque há um estímulo de violência. E o que é que a gente percebeu, inclusive aqui na nossa cidade? Poucas pessoas estão se sentindo à vontade de colocar no carro o adesivo do seu candidato. Exatamente por medo de violência no trânsito, de ser agredido. E a gente tem percebido, né? Recentemente teve um guarda municipal que foi assassinado por um guarda municipal petista. Vamos colocar aqui tudo na mesa, né? Foi assassinado por um bolsonarista que é da Polícia Penal Federal, né? Entrou, assassinou. A gente teve, na eleição passada, um capoeirista que foi assassinado em Salvador a facadas. Sim. E a gente tem diversos outros episódios de violência. Mas o Datafolha está falando que está caindo esse medo. Mas o que você acha? Isso é muito incipiente ainda, né? Está caindo do primeiro para o segundo turno. turno. Ou seja, no segundo turno, as pessoas começam a dizer, poxa, eu tenho um lado, eu preciso declarar o meu lado, senão eu permito que o outro lado cresça. Exato. E aí, exatamente por isso, as pessoas começam, e eu vi aqui também na nossa cidade, as pessoas se sentindo mais à vontade para declarar, embora exista ainda esse medo de ser vítima dessa violência política. Nós somos todos bichos políticos, né? E a gente precisa, de fato, se posicionar. Quando nós não nos posicionamos, não assumimos um lado político, a gente permite que as outras pessoas votem por a gente. De certa forma, está parecendo que de certa forma, eu concordo, Roberto, eu também acho que as pessoas estão manifestando justamente para ver o seu candidato vitorioso, né? Vou me arriscar a falar em quem eu voto justamente para ver se eu consigo fazer o vira,
né? O vira-voto. Bom, Leandro, deixa eu questionar com você o que saiu no Sensacionalista. Eu gosto muito desse jornal, eu gosto muito das chamadas criativas que eles fazem com o jogo das informações com as palavras. Eu fico vidrada nas chamadas do Sensacionalista. O Paulo Guedes está, nesse momento, com 2 granadas e um fuzil prontinho para jogar no salário mínimo e nas aposentadorias. Você acha, qual seria, você acha não, ou melhor dizendo, qual seria o desafio desse novo ou talvez atual presidente para recuperar a renda do brasileiro? Aí a gente tem um grande problema aí relacionado à economia, né? Eu não vou citar nome de candidato, mas tem um específico que, em questão de economia, ele acabou trazendo muito, né, essa questão. Porque o Brasil ele tem um problema aí fisiológico nesse sentido, né, da necessidade de repassar, né, tanto esses impostos para a questão da aposentadoria, como fazer funcionar o mercado, seja ele privado ou as instituições públicas, de forma que todas as pessoas recebam essa renda, né, e o Brasil ele continue caminhando. O que a gente está verificando, quando Paulo Guedes ele diz que está com 2 granadas e um fuzil pronto para jogar no salário mínimo, sabe o que eu fico pensando, Leandro? Será que com esse dinheiro todo, orçamento secreto, né, o Bolsonaro ele tem uma posição econômica neoliberal, isso é indiscutível, né? Defensor, acima de tudo, de uma pauta de teto de gasto, de uma responsabilidade fiscal. Isso tudo, de certa forma, interfere nos direitos sociais, interfere na renda do brasileiro. E com esse período eleitoral que o dinheiro foi jogado como se fosse por helicóptero em auxílios em benefícios sociais, será que ele terá envergadura, condições de recuperar a renda do brasileiro? Liz, a política do Guedes é uma política assim, que é arriscada. Tudo bem que ele se baseia numa política mais neoliberal, né? Mas ele entende, e esse grupo entende também, que o mercado ele vai acabar se autoajustando. Só que não é, assim, ao meu ver, necessariamente assim. Eu abri neste instante aqui, inclusive, uma pirâmide etária aqui, de como é que, etária não, que é de idade, perdão, uma pirâmide sobre a distribuição de renda no Brasil. Sim. Né? Então, cerca de 50%, que é 46%, das pessoas, dos brasileiros, eles recebem até R$ 1.300. Até. Isso não quer dizer que eles recebem um salário mínimo, porque tem as pessoas aí em situação de extrema miséria. Então, a desigualdade ela é muito grande. Para fazer esse dinheiro ele girar, tem que ter uma percepção aí de distribuição de renda. Se você simplesmente tira dos aposentados, você tira dos menos favorecidos, esse capital aí ele vai sendo acumulado. O capital ele funciona de uma forma que eu vou dar um exemplo bem prático que eu li no livro uma vez, que é uma caixa de areia. Né? A gente tem essas duas políticas aí. E se o capital ele é autoajustado pelo mercado, a gente tem uma caixa de areia que ela é plana, e aí a gente tem as pessoas que são esses de certa forma, uns pontos nessa caixa de grão de areia. E aí você começa a acumular, você começa a tirar dos pobres de forma que os ricos, os grandes ricos, os multimilionários, eu não estou falando de ninguém aqui que ganha, sei lá, porque, deixa eu ver, 46, 20%, 16%. Aí você vai para 66%, cerca de 80% aí dos brasileiros ganham até 3.390. Então, quem ganha mais que isso aí, até 13 mil não significa que é rico, tá? Rico multimilionário é quem ganha acima de, enfim, milhões, porque são poucas cabeças que ganham equivalente aí a 50% do capital que tem dentro do Brasil. Então, se você cria esses montes nessa terra que ela é limitada, você cria também buracos. E isso é um grande problema para o Brasil. Né? Eu acho que a saída, independentemente de quem seja, e até o Bolsonaro já enxergou isso, é o caminho que ele criticava tanto. Né? Que aí tinha um Bolsa Família, que era uma esmola, claro que era uma quantidade que era mínima, e isso é um problema também. Né? Porque a gente tem que tratar da distribuição de renda, até porque se você não tem pessoas
que precisam consumir, e essas pessoas que precisam consumir não têm dinheiro, não vai ter, até os próprios empresários não vão ter de onde ganhar dinheiro. Né? Você cria uma política de crédito aí, um problema enorme que a gente tem hoje aí, que são milhares de pessoas endividadas, né, e sem poder fazer mais compras, vamos dizer assim. Então, você está acumulando essa riqueza no topo da cadeia para poucos e tirando da base. Quando eu Então, penso- independentemente de quem seja que vai pegar aí, né, os dois já têm essa, de certa forma, né, em níveis diferentes, mas essa percepção que o país que vai pegar tem que ser baseado na distribuição de renda. Quando eu penso que hoje eu fico triste. Eu fico triste imaginar que hoje uma eleição, Roberto, falando aí esses buracos que Leandro está dizendo, eu fico muito triste no sentido que uma eleição que está sendo fundamentada como a sua principal plataforma de conquista de voto, um auxílio, um benefício que é da assistência social. Isso é um termômetro que as pessoas estão incapacitadas para ganhar dinheiro. Ou seja, né, os auxílios assistências sociais são para desamparados, necessitados. Isso significa que boa parte da população não tem educação, não tem empregabilidade, não tem condição de exercer plenamente a sua cidadania e está dependendo para viver de benefícios, né? Então, a gente ainda tem muito que construir, porque quando eu faço esse questionamento aqui, nesse momento, a respeito desse desafio, né, que a gente não vai poder se livrar dos auxílios, ele ainda é necessário por muito tempo, mas isso é um termômetro que as coisas vão muito mal. Você não concorda, Roberto? Eu concordo e vou mais além. Primeiro, a escola de economia do Guedes é a escola de Chicago, que é essa neoliberal da neoliberal, baseada na riqueza das nações de Smith, né? Que ele diz, olha, o mercado se autorregula. A mão invisível do mercado. Exato. Eu sou keynesiano, eu acho que o Estado tem que estar presente nas políticas. Não é? Social-democrata. Exatamente, nas políticas importantes, porque, principalmente para um país como o nosso, a gente tem um déficit social muito grande. Quando houve a, entre aspas, libertação dos irmãos que vieram da África, no maior êxodo, né, na maior diáspora que se ouviu falar na humanidade, e aqui é obrigado a trabalhar de sol a sol, aqui eles foram assassinados, aqui eles foram torturados e mortos, a gente não teve uma libertação. O que ocorreu foi uma desacorrentação. Sim. E eles não foram inseridos no circuito central de economia, pelo contrário, eles ficaram no circuito periféricos. Houve uma política de branqueamento da população com a importação de europeus. Então você percebe que é um país de política perversa e que a gente precisa acordar para isso. Então, por isso, as políticas públicas compensatórias são importantes, assim como foi dito aqui, que essa Bolsa Família Auxílio Brasil. E aqui eu cito uma fala do Cristóvão Buarque. É um cara que eu gostaria que fosse candidato à presidência nessa eleição para falar sobre educação. Porque, para mim, a educação é o principal motor de desenvolvimento de uma nação. Sem educação... Bom, o Auxílio Brasil, ou o Bolsa Família, que vai voltar a partir de janeiro com a vitória de Lula, isso está bem delimitado, eu acredito nisso. Mas se esse Bolsa Família, o Auxílio Brasil, acabar hoje, será uma desgraça. Isso é uma fala do Cristóvão Buarque, um cara que eu admiro muito, já li vários livros dele. Mas se o Bolsa Família não acabar daqui a 30 anos, será uma desgraça. Eu tenho que emancipar essas pessoas. Uma forma de emancipar é a geração de emprego e renda. E o salário mínimo, ele precisa ter ajustes acima da inflação para que as pessoas tenham um efetivo ganho. E elas, a gente precisa construir uma nação de classe média. Não dá para todo mundo ser rico, a gente sabe. Porque não tem nem recursos naturais para todo mundo que quer consumir. Mas eu preciso garantir o mínimo de necessidades, de responder às necessidades dessas pessoas. Então, como os Estados Unidos, uma nação, claro, tem as suas particularidades, mas você tem um público muito grande de população que está na classe média e que é um público que consome. Quando você analisa a China, tudo bem, a China eu chamo de um ornitorrinco, né? Ela tem várias características, mas não é nada daquilo, é um híbrido.
Mas a China tem 500 milhões de habitantes na classe média que consome. E aí é importante. E tudo bem que eu não posso comparar a China porque políticas de seguridade social lá são políticas de segundo plano. Mas a gente precisa Aqui é de assegurar primeiro aqui no plano. Brasil, né? Aqui é de primeiro plano, infelizmente, né? E a China, ela tem boa parte da população dela na classe média porque tirou as pessoas da linha da pobreza, conseguiram tirar milhões de pessoas da linha da pobreza. É uma economia, por mais que existem os demônios, né, que a China é comunista, mas é uma economia que a gente tem que prestar A atenção. China não né? ela é regida hoje pelo Partido Comunista, mas em linhas gerais sobre a economia, a gente não consegue dizer se é uma economia de mercado. É uma economia É uma capitalista economia de mercado. com Keynes bem presente, né? Com Keynes bem presente. E é isso que me atrai e atrai os olhares de muito, né? Eu li China do século XXI, Elias, eu esqueci, e Gabriele, muito bom livro, e é justamente falando dessa faceta híbrida de um Estado keynesiano forte, que atende as pessoas no que elas necessitam, porém há uma hibridez com a compatibilidade econômica com o mercado. E o estímulo a empresas, né? Exato. Você tem empresas satélites que fomentam essas empresas, o empreendedorismo chinês. Então, isso é muito importante. A China, daqui a 10, 15 anos, se tornará a grande potência econômica, se tudo correr bem, né? Então, assim, a gente vai falar aí sobre logística, né? E assim, a China está recolonizando o mundo porque ela está comprando commodities para vender produto com a verticalização, né, com a tecnologia introduzida ali. Então ela está recolonizando o mundo. Diga isso que existe um projeto de novos caminhos da seda, né, que é um projeto de logística de recolonizar o mundo. Se você olhar, por exemplo, a FIOL, Ferrovia Oeste e Leste, ela está sendo tocada aqui, que é aqui na nossa região. Vai ser muito importante para a região, junto com o Porto Sul. Vai ser muito importante, mas está sendo tocado por empresas chinesas. Se você observar o continente africano, ele está sendo cortado ali por diversas ferrovias e portos, exatamente para importar. O chinês importa a matéria-prima e devolve em produto industrializado e acabado. Bom, saindo da economia, né? Aqui a gente já discutiu a economia. Vamos falar de eleições, né? Vamos falar de conquista de voto. Estamos a poucas horas, né? Já estamos falando em horas, não já estamos falando em dias. A ansiedade está na flor da pele aqui. Vamos falar de conquista de voto, o que dá tempo ainda. Se é possível que se dá tempo ainda de alguma coisa, mas ninguém vai perder o fôlego, com certeza, tanto Lula como Bolsonaro vai lutar até os últimos minutos pela conquista, pela virada de voto aí de um lado e de outro, né? E, para isso, cada um está jogando as suas cartas, né? Vamos dizer, nós estamos em tempo de bala de fuzil, estão jogando os seus projéteis, suas granadas, né? E nós tivemos aqui, né, nessa quarta-feira, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela visitou Itabuna, né? Além dela, estava agora eleita senadora, a ex-ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, né? A Damares Alves, do Republicano, e também aí na comitiva a vice-governadora eleita pelo Distrito Federal, a Célia Leão. Foi um convite, aí elas foram recepcionadas pelo Fernando Neto, né, que é o presidente do PL aqui em Itabuna, e convidou toda a população para comparecer numa tenda, né? Igreja, né? Uma igreja? É um templo, é uma igreja. Igreja, né, Roberto? Virou. Igreja. Antigamente os altares eram outros, né? Tinham deuses nos altares. Né? Hoje agora são os mitos nos altares. Mitos, né? E quem lê um pouco de filosofia sabe que todo mito, um dia ele é desmitologizado, né? Talvez seja agora no domingo. Com certeza. Eu já faço uma pergunta, até vamos bater essa bola aqui, nós três aqui. Eu vou começar por você, Roberto, depois passa para Leandro. Ainda é possível conquistar esse voto feminino, Jair Messias Bolsonaro, se ao longo desses 4 anos ele coleciona diversos episódios de característica machista, misógina, né,
contra mulheres, principalmente jornalistas, na sua época de parlamentar, né, discussões horrorosas com parlamentares, colegas ali de Congresso. É possível ele ainda conquistar esse voto feminino a poucas horas do pleito? Eu acho o Messias uma fraude, né? Um falso Messias, né? O Jair Messias. Tudo que ele fez é fraude, né? Ele passou 28 anos no Congresso praticando fraude, né? Ele fez parte do Exército e tentou colocar uma bomba dentro do quartel para explodir o quartel para aumentar o próprio salário. Mas não teve coragem de fazer isso, ou seja, mais uma fraude. E a história dele é de fraude e de rachadinha. Agora, trazendo para o campo das pesquisas, o que é que a gente tem lido, Leandro, sobre pesquisa? É que você tem uma estabilidade. Como diz os estatísticos, a boca do jacaré aumentou. E esses episódios, que são episódios da famosa facada que elegeu o Bolsonaro há 4 anos atrás, das granadas, ali foi tudo planejado, né? Ele sabia que a Polícia Federal ia lá, mandaram policiais federais que não são de áreas, né? São policiais, a gente entende sobre polícia, né? Que é um policial que tem perfil administrativo, burocrático, quais os policiais que têm perfil de campo, e aí você tem o COI, né, que, por exemplo, que são as coordenações de operações especiais, a Polícia Federal tem isso, e quem faz esse tipo de prisão e apreensão de material são as operações especiais. Nós vamos falar isso daqui um pouquinho, Alberto. Eu quero saber sobre o voto feminino. Dá tempo dele conquistar as meninas? Eu acho que não, porque, falando de pesquisa, então você tem um campo de que as águas estão paradas, né? E aí você tem um campo, não dá para conquistar mais, mas você tem um campo dos indecisos, daqueles que votariam nulo ou branco, que aí não dá nem 5%. Então, ainda que conseguisse atrair 100%, eu acredito que, claro, a eleição não está definida em sua totalidade, porque voto só depois de apuradas as urnas, mas dentro do que a gente já viu de história e do que tem de pesquisa séria no Brasil, não dá tempo. Por isso que estão sempre inventando alguma coisa, né? Você acha, Leandro, que Bolsonaro ele procura o caminho da igreja para ver se conquista o público feminino? São 2 pontos aí que eu acho bastante relevantes para essa, talvez, virada de cenário, mas eu acho muito difícil porque as pesquisas, e principalmente em 72 horas de política, eu fui candidato a vereador e eu sei que não dá para fazer uma eleição em 3 dias, não tem como, isso não existe. Tá? A não ser que haja, sei lá, uma coisa dessa de uma facada, de uma coisa muito mirabolante, que é o que tem se tentado fazer, por exemplo, com esse papo aí das rádios, né, que não teve o tempo de televisão necessário, que foi apurado e até então não tem nem prova, né, quanto a isso, mas é apenas baseado em uma polêmica muito grande para tentar virar esses votos. Aí, se tratando da mulher, né, e da questão da igreja. Quando você vai para a questão da mulher, tudo bem, a mulher ela está começando a entender na totalidade da sociedade, né, a percepção moral da coisa é que a mulher ela precisa estar lá, ela não precisa apenas, né, escolher e ter o direito de escolher, porque antes isso já era um problema, né, a mulher escolher e ter uma opinião até dentro de casa, isso aí criava um escarcéu na maioria das famílias. Além dela escolher, hoje ela está entendendo que ela precisa estar representada, né? Aí a gente tem alguns panoramas. Por exemplo, eu vou tirar a questão daqui de Itabuna. Tudo bem que lá estava cheio e tal, mas quando você para observar de fato, lá nem se compara com a outra caminhada que teve do adversário dele. Tudo bem que tem mulheres ali que estão se sentindo representadas, muitas mulheres vão se sentir representadas, né? Tanto pela questão de ser mulher e também pelas questão da religiosidade. Pelas pessoas que se identificam aí, né, pela religiosidade. Mas aí a gente também tem um contraponto. O Lula ele foi bastante inteligente, né? Eu sou filiado à Rede Sustentabilidade e a gente viu de dentro lá a dinâmica para que a Marina ela entregasse um documento e ela se aproximasse do Lula. Isso também foi uma jogada do Lula para que ele absorvesse também os evangélicos. Porque a Marina, ela entendeu? Ela, além de ser plural, de entender a pluralidade da religião, ela é evangélica. Então, se vocês começarem a observar tanto algumas das falas da Simone Tebet quanto algumas falas da Marina, que também são mulheres, não é só a Michelle Bolsonaro, são duas vertentes, né? Tem a Damares e a Michelle aí tentando cooptar votos, e tem também a Marina, e que para mim, sinceramente, é uma diferença absurda de potencial de conseguir agregar esses votos, que você começa a observar nas redes sociais que as pessoas estão começando, né, a atribuir tanto mulher e religiosidade no mesmo discurso, né, e
contrapor aquele discurso de que, tudo bem, quem está com o Bolsonaro aqui é evangélico e quem está no oposto não é evangélico. Aí a gente tem as demonizações do discurso, ou só quem está verdadeiramente evangélico é quem está com o Bolsonaro. Hoje a gente não vê mais isso. A gente vê mulheres cooptando e no discurso da igreja em ambos os lados. Então, assim, por mais que haja essa questão da representatividade, ambos os lados estão puxando, né, para esses pontos. Só que tem diversos outros pontos que são divergentes. Então, as mulheres elas estão podendo escolher, de fato, onde a gente tem um maior histórico de representatividade feminina e de maiores espaços para que essas mulheres possam, de fato, tanto atuar quanto opinar. Então, de certa forma, a mulher do Bolsonaro não é a mesma mulher do Lula, né? Segundo na concepção de Lula, na concepção de Bolsonaro, a mulher evangélica vai para o céu. E a mulher que vota em Lula não vai para o céu, né? Bom, mas vamos lá. Eu vou trazer uma nova pauta aqui a respeito, também vocês falaram aí, mencionaram de facada. Vamos mudar a arma. De arma branca, vamos passar para arma de fogo. E tivemos fogo mesmo, né? Na eleição passada tivemos uma faca. Alguns falam que é uma fake faca, uma fake facada. E agora, de fato, não foi nenhuma facada, foi granada. Né? Foi granada e tiro de fuzil. Tiro de fuzil que deixou praticamente uma viatura como se fosse uma peneira, né? Toda 50 perfurações, né? E aí saiu, como eu disse, eu gosto muito das chamadas do sensacionalista, Roberto Jefferson, né? É outro. Roberto Jefferson, ele atirou na PF e acertou o pé de Bolsonaro? Roberto José. Sim, com certeza. Eu acho que tudo ali foi uma armação grande, né? Para trazer uma nova facada, né? Só que agora queriam fazer da prisão de Roberto Jefferson, que todos eles sabiam, porque Roberto Jefferson provocou, porque ele estava em prisão domiciliar, por razões que ele alegou, inclusive de saúde, mas ele, estando em prisão domiciliar, tem uma certa... além da pena restritiva de liberdade, você tem a restritiva de direitos, por exemplo, a posse de arma de fogo em casa, tudo isso ele não teria direito. A exposição em rede social. Então ele começou a fazer uma série de coisas que na sentença do Moraes já proibia, né, que é a restrição de alguns direitos que o apenado tem. E ele provocou uma decretação da prisão dele. E aí o que é que ele fez? Se estava planejado, acredita-se, já se vem discutindo isso no Brasil, sobre esse cenário de que isso seria uma nova facada. Pegar Jefferson e transformar no mártir, né, num cara que foi preso por perseguição do Supremo Tribunal e tal, algo que o bolsonarismo, né, e o Bolsonaro gosta de alimentar, dizer, porque o STF... E aí ele se assemelha aos ditadores, né, porque querem destituir STF, aumentar o número de vaga para dominar. Então queriam fazer da prisão do Jefferson algo sensacionalista para ser uma nova facada para virar o jogo. Só que não combinou com um doido. Não tem como combinar com um doido. Não combinou com doido? O doido aí começou a dar tiros, 50 tiros, jogou 3 granadas, tentou matar todos os policiais que estavam ali, foram 3. Diz que assistindo vários analistas a respeito do episódio, né? E Paulo Guedes, não. Hoje eu estou mudando os nomes. É o Guedinho, né? O Otávio Guedes. O Otávio Guedes contou que aquele portão branco não existia. A Polícia Federal até então não sabia da existência daquele portão, né? E quando eles chegaram, aquele portão branco estava ali, apertaram o interfone, Roberto Jefferson atendeu o interfone. Já esperava com a arma carregada, com vários carregadores. Porque você tem um tempo, 50 tiros, um carregador médio de um 5.56, que foi aquele fuzil. Sim. Ele pega ali, a depender do tipo de carregador, 12 a 16 cartuchos. Sim. Então ele carregou todos os... E ele tinha muita munição, ele tem muita munição, né? E aí ele atendeu o interfone, o delegado, como policial, a gente já sabe como é que funciona tudo isso, se identificou, disse o motivo pelo qual estava ali naquele momento, e ele disse, não, tudo bem,
aguarde um instante. Foi o tempo que ele, acho que, foi buscar o resto da munição. E quando ele voltou, ele já voltou com fogo aberto. E pegou os policiais ali na frente da viatura. Quando os policiais e o delegado percebeu que ele abriu o fogo, eles correram para de trás da viatura, se protegendo, para se abrigar do tiro. E aí ele disparou. Né? Primeiro ele disparou, lançou as granadas e depois disparou aí quase 50 vezes, aí que tem 50, deve ter sido mais, Não, né? mais 50, foram 50 disparos. 50 disparos de fuzil. E que se esses policiais estivessem no interior da viatura, não estavam aqui mais para contar, provavelmente, a história, né, que se sucedeu aí nesse dia. E depois a gente tem aquele deslinde aí com Kelmon, que é autodeclarado padre, com o policial federal que teve uma receptividade que a gente, como nós policiais, sabemos que não faz parte muito daquele protocolo, ainda mais quando a gente leva tiro, né? A reação não é bem aquela, mas, né, o tiro foi no pé? Com certeza, foi no pé e assim, as pesquisas começam, as novas, deve sair hoje. Houve reflexo? Houve. A pesquisa que foi publicada ontem, da Genial Quest, né? Ela demonstra que dentro da margem de erro, que o Bolsonaro perde um ponto e que Lula ganha mais um ponto. Então isso já começa a ser reflexo. Um ponto é muito, são milhões de votos. São milhões. Isso é um tiro no pé, porque qualquer cidadão de bem não vai admitir que alguém atire na polícia. E a Polícia Federal, ela tem uma aceitação muito grande, porque ela tem uma relação direta com o combate à corrupção. Mas tudo ali, isso aí foi um tiro no pé. Eles queriam que fosse uma nova facada, transformar o Jefferson em um mártir, né? O perseguido pelo STF, olha o que Bolsonaro vem dizendo, que o STF é golpista. Na verdade, o golpista é ele. Só que foi um tiro no pé, né? E aí, agora, para desfazer isso... Aí já vem uma outra fake news, que é a questão do tempo nas rádios, que não se comprovou. O apelido Bob Jeff, né? O Bob Jeff não foi controlável. É um louco, né? Você excedeu. Você solta um louco ladeira abaixo, mas pega. Mas é curioso porque eles estão funcionando aí, né? Tanto o PTB, eu não vou dizer o PTB com o PL, mas o PTB com a própria figura do Bolsonaro. Eles estão trabalhando como linha auxiliar. Não é possível, gente, que as pessoas não enxerguem que o Kelmon, no primeiro turno, ninguém no primeiro turno fez campanha para outro candidato. Apenas o Kelmon fez campanha para o Bolsonaro. Aquilo ali não tem como não ser articulado. É uma figura onde a gente, tudo bem, a gente vai para a questão da religiosidade. Você conhecia esse Kelmon antes? Eu não fazia ideia de quem era. Ele é de Salvador, segundo a história, da Ilha de Maré. Só que ele de fato, não está associado à igreja CNBB, não reconhece ele. A igreja ortodoxa, a igreja não é de Roma, ela é russa, né? O ancião russo não reconhece, diz que é de uma igreja lá do Peru. Na verdade, a Tronic está certa, ele é um padre fake, né? Um padre de festa junina. Né? Não é. Não é nem de festa junina, porque hoje de festa junina... eu já vi na internet que os padres de festa junina dizem que não o representam. Então ele é o quê? Padre de quem, né? Ele representa o próprio Bolsonaro, né? Só pode. Que é o candidato nem, como diria a Tronic, né? Nem estuda, nem trabalha, né? E são termômetros, né? Você vê aí que o padre Kelmon, né? O Bolsonaro, ele tem uma maior adesão onde? Nos evangélicos. Nos católicos, você tem até tem igrejas inteiras que elas estão mais vinculadas à esquerda. E aí, quando você entra aí com o padre Kelmon, com uma figura assim de bispo, da igreja católica, você tende a tentar puxar uma fantasia, né? Um sujeito fantasiado de padre. Você tenta trazer os votos do católico para ele, para depois transferir para o Bolsonaro. Só que isso parece que não deu muito certo. É um certo termômetro, assim como o Roberto Jefferson. Né? Já tem sido dito há muito tempo aí de que não ia ser permitido uma votação depois dessa eleição aí, né? Que fosse errada, vamos dizer assim, né? Pelas fake news aí da urna eletrônica, enfim, mas que a Polícia Federal, ela trabalha, né, a favor da justiça. E aí, quando você vê as Forças Armadas, ela trabalha em detrimento do Estado. E isso já serviu, né, como um termômetro de duas formas. Você vê que o Bolsonaro, ele esperou um pouco para se pronunciar, depois ali do Roberto Jefferson, ele tendo aquela atitude, porque se aquilo ali
levasse a uma adesão da população, isso aí já poderia talvez ter uma outra resposta do Bolsonaro, tanto para o STF quanto para a Polícia Federal e as outras instituições, assim como teve, né, como ele quis enviar aí as Forças Armadas para também proteger o Roberto Jefferson, ao mesmo tempo que um tempinho ele utilizou para dizer, né, que não estava a favor. Eu estou pensando aqui, Roberto, do posicionamento de nós já Roberto. tivemos naquele primeiro debate como figura o padre Kelman, né? O autodeclarado, fantasiado padre Kelman, né? Um artista, né? Eu diria que ele é um artista Kelman, do mal. Falso pardo, Kelson, falso padre, bastante Kelman. coisa acontecendo. Bom, eu estou tentando imaginar aqui, nós tivemos o fantasiado Kelman de padre num dos debates. Depois, né, a próxima surpresa foi Sérgio Moro, o ex-aliado, agora atual aliado novamente de Bolsonaro, Sérgio Moro. Quem será agora a próxima carta na manga que ele traz nesse próximo debate aí? Ele deve trazer alguma carta na manga, porque ele sabe que só uma nova facada, aí, entre aspas, né, pode mexer com alguma coisa. Vamos aguardar aí as expectativas aí eu até quero a ver eleição. quem é a surpresa. Que é Kelmo, Sérgio Moro, eu já estou aqui tentando ver. Mas vamos lá, né? A produção já está me chamando ali, o meu produtor. Tempo, né? Vamos lá. No G1, vou começar com você, Leandro. A Justiça determina 24 horas para que frigoríficos de Betim retratem por assédio eleitoral. A gente estava conversando aqui, né, Roberto? Existe o assédio moral, assédio sexual, e a gente está vendo o assédio eleitoral. E os trabalhadores desse frigorífico denunciaram, diz que está sendo obrigado a utilizar as blusas em favor de Jair Bolsonaro e a participar de eventos empresariais com ataque a Lula. Aí essa empresa ela foi condenada. Eu vou ler aqui a condenação, é rapidinho. A empresa vem a público, ela tem que pregar isso em corredores, em locais de trânsito dos trabalhadores desse frigorífico. A empresa vem a público afirmar o direito de seus empregados livremente escolherem seus candidatos nas eleições, independente do partido e da ideologia política, garantindo a todos os seus funcionários que não serão adotadas medidas de caráter retaliatório, como perda de emprego, caso votem em candidatos diversos que não sejam da preferência da empresa, tampouco seja realizada campanha pró ou contra determinado candidato, coagindo, intimidando, admoestando, influenciando o voto dos empregados como abuso de poder diretivo, né? Foi ali condenado a eles terem essa manifestação aí, os empresários dizendo que agora todo mundo tem direito de votar. Parece que a história é cíclica, né, Roberto? Parece que a gente vai vivenciando. É o coronelismo do século XXI? Leandro? É aquele famoso ou luta ou corre, né? Que a gente falou aqui sobre essa mudança de perspectiva até para o segundo turno. Porque o funcionário ele fica, caramba, ou eu corro do problema e visto a camisa, né? Inclusive em alguns casos de até ter que tirar foto da urna. Imagine aí se tivesse que tirar uma notinha para colocar lá na caixa, né? Porque aí você dá um tempo maior até para você tirar a foto. Infelizmente a gente sabe que isso é um crime, mas que isso ocorre. Isso aí é um comportamento que a gente vê, tudo bem, nos empresários, mas é um comportamento de milícia. É um comportamento aí que a gente diz que tem milícia, outros dizem que não tem milícia, mas quando a gente vê o comportamento é o mesmo que está assegurado para as milícias. Então, uma condenação aí mais que válida, né, Roberto? Porque não tem... É o coronelismo do século XXI, né? Lisdeli, pegando o gancho aqui do Leandro, é mais do que isso. É um comportamento de milícia, como diz Leandro. Então você tem... isso a gente viu no passado, na formação da SS nazista, né? Que era um grupo de milicianos e que se transformou naqueles que cuidavam dos espaços onde os judeus eram assassinados. As ditaduras, elas nascem de milícias, exatamente, né? Como na de um Itália, fascismo, né? Isso Benedito, é um fascismo. Mussolini. Então, esse fascismo, a gente percebe hoje na eleição do Brasil, de um lado o fascismo, do outro uma candidatura progressista como Lula. Não é que Caetano, Gilberto Gil, não é que eu, não é que Lisdeli, que o Leandro, acho que Lula
seria o ideal, né? Eu, por exemplo, defendo que fosse Cristóvão Buarque, o cara Também. que fale Outros- sobre educação. Mas a gente não teve candidato desse perfil. E aí eu tenho Lula, eu sei qual é o perfil de Lula governar. Lula é de fato um progressista. Ah, mas houve corrupção. Aí a gente tem dúvida porque foi conduzida por quem a investigação? Por Moro, né? Bolsonarista, Moro ou bolsonarista. Isso ficou claro no último debate. Então, assim, a gente tem de um lado os milicianos, que são eles, e que vêm cometendo esses crimes eleitorais, né? Fazendo tendo esse comportamento. E é só nos frigoríficos? Não. O agro, de uma forma majoritária, tem feito isso, esse assédio eleitoral. Em algumas clínicas médicas tem ocorrido isso, né? Alguns médicos bolsonaristas têm feito isso, e a Polícia Federal está investigando isso. Eu vi, E não está longe, não. Aqui na nossa cidade a gente tem notícia disso, em Itabuna, e inclusive né? já corre investigação nesse sentido. Eu vi na sala de parto o médico persuadindo a mulher, estava ali a parturiante, né? Fazendo a cesárea da mulher e ele dizendo: olha, você vai votar no Bolsonaro que o seu filho Gael vai nascer abençoado na sala de parto. É uma forma, inclusive, de tortura, né? É. Porque a gente para observar, tirar o salário de uma pessoa, você tirar um emprego, principalmente num país destruído como tá, é fome. E a fome é uma forma de tortura. A gente tem que lembrar que, acima de tudo, o exercício do voto é algo essencial, é a liberdade de escolha. O voto, na sua essência, como diz, a essência do voto é a possibilidade da pessoa escolher de forma livre, porque o poder pertence ao povo, que é exercido por meio dos seus representantes. Então, essa liberdade de escolha é o primordial e o que tem que ser mais protegido. Mas vamos falar de Bahia. Aqui tem virada, não tem? A pesquisa de Atlas na Bahia, Jerônimo está com 54,8% dos votos válidos, enquanto a ACM Neto caiu, 45,2%. O que você rapidamente aí atribui essa virada? Foi Olha, o Pardo. o Pardo, né? Como diria Roma, atual apoiador de Neto, né? O próprio Roma dizia que era um afroconveniente, né? E nós estamos no estado mais negro do Brasil, né? Salvador é a Roma negra, como diria Caetano Veloso, né? Exatamente. E a gente não pode permitir isso. E a partir dali, eu acho que o cenário começou a virar de jogo. E a Atlas Intel, ela tem uma forma muito específica de fazer pesquisa. Tanto que a margem de erro dela é de 1 ponto. E aí, quando você vê o Datafolha, a 48 horas da eleição do primeiro turno, apontar que Neto ganharia no primeiro turno, há um erro de 20 pontos, um erro de 5 pontos é aceitável, mas de 20 pontos houve uma intencionalidade. Isso é muito errado. Quando a Atlas Intel já dava a possibilidade de vitória em primeiro turno do Jerônimo. E Jerônimo só não ganhou no primeiro turno por uma diferença de 0,55%, Foi pouco, que dá né? 40 mil votos. Quase. Quase. Mas isso foi importante para manter o palanque armado para Lula aqui na Bahia e aumentar essa diferença no Nordeste. Só para trazer uma particularidade, qual é o perfil, aí, uma visão por cima, né? Uma visão de drone. Qual o perfil de governo do carlismo na Bahia? Qual o perfil de governo da turma aí do PT na Bahia? Primeiro, o carlismo, só quem sobrepõe é a própria figura carlista. Outras figuras eles matam, como César Borges, Valdec Ornelas, sabe, o Zé Ronaldo de Feira, o Paulo Souto. Então, são figuras que desapareceram. No PT você vê surgindo figuras novas. O Jacques Wagner veio, criou o Rui surge com Jerônimo. E Neto, a gente sabe, Neto, quais as obras de Neto em Salvador? São obras de maquiagem. Que as obras estruturantes de Salvador foram feitas por Rui Costa, que é o melhor prefeito de Salvador. Só lá não. Vamos analisar Ilhéus. Quais as obras estruturantes de Ilhéus foram feitas por Rui Costa? Pelo governo do estado. Então, assim, embora Rui Costa, eu como servidor público estadual... Também não tem minhas satisfações. Exatamente. Ele apertou a gente, mas não há que se discutir em termos de obras e de investimentos no estado. O estado melhorou muito. É preciso discutir algumas áreas. A educação vem com um grande aporte de investimento, que é aquela escola do sonho, né, que é a escola integral e de educação integrada, né, é importante.
Mas a diferença está exatamente nesses dois sistemas de governo. E o pior, Neto ele perde para um poste, como ele bem disse, né? Quem é Jerônimo Rodrigues? Hoje a Bahia sabe quem é, mas ele vai perder para Jerônimo Rodrigues, que ele mesmo disse que era um poste. E vai ser vergonhoso para Neto, né? A poliarquia, eu vou ler aqui as características dela, é o que a gente sonha, mas vivendo ela na plenitude, que é a liberdade de formar e aderir organizações. Isso nós temos no Brasil, confere? Confere, né? Nós temos a liberdade de formar e aderir organizações. Esse segundo, eu acho que a gente pode falar, fazer um xizinho, vamos lá? Respeito às minorias e a busca pela equidade ainda está muito devagar, que é o respeito às minorias e muito rechaçada e excluída pela própria direita, o que exalta o poder econômico como uma sua parte governamental. Existe aí uma distorção do entendimento das pessoas exatamente sobre essa palavra. Foi muito bacana você trazer essa palavra, porque as pessoas entendem como governo do povo, governo da maioria. Mas, na verdade, não quer dizer que porque uma pessoa foi eleita pela maioria, que ela tem que governar somente para quem ela elegeu ela. Ela tem que fazer de forma que os direitos de todas as minorias também sejam preservados. Ela faz o governo naquele sentido, mas os direitos eles têm que ser exatamente. Minoria que a gente quer dizer que minorias nos espaços políticos, como os indígenas, como as mulheres, né? Como vários segmentos, os pretos e pardos, não os fakes, né? A liberdade de expressão a gente tem, mas não é tão assim, é mais ou menos, né? O direito a voto, mas a gente discutiu hoje que o direito a voto anda perdendo um pouco de liberdade por causa desse assédio eleitoral. A elegibilidade de cargos públicos. Eu fui candidata agora e senti na própria pele como é difícil ser uma candidata mulher no Brasil. Então, tem a possibilidade de eu ser candidata, mas e a minha potencialidade de ser eleita? Direitos de líderes políticos disputarem apoio e, consequentemente, conquistarem votos. Garantia de acesso a fontes alternativas de informação. No Brasil, até que temos, né, um direito a acesso a informações, mas a gente sabe que isso dá um suor danado, né? Eleições, olha a palavra, livres, frequentes, idôneas. Frequentes e idôneas, a gente sabe que tem, que as urnas eletrônicas provam muito bem, mas a persuasão e a coerção para a liberdade de voto a gente está vendo agora. E instituições para fazer com que políticas governamentais dependem de eleições e de outras manifestações de preferência do eleitorado. Então, isso seria a poliarquia, que seria um estado pleno de uma democracia que a gente sonha e que, se a gente não entregar os pontos, mesas como essa, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, então já vou passando para as considerações finais, que é justamente esses espaços políticos que a gente abre para discutir política e torná-la algo acessível e algo que seja praticado, não só no período das eleições, mas no cotidiano, porque significa as nossas vidas, significa a regulamentação da nossa liberdade, da inclusão de minorias nos espaços de poder e aquilo que a gente vai deixar para as próximas gerações. Vamos brincar de pinga-fogo? Só fazer um adendo aqui, né? São dois adendos, né? A política, além de ser, inclusive, né, o poder estar aqui numa mesa dessa conversando sobre política, é você chegar no mercado lá e entender quanto é que está aquele preço e se você pode pagar por ele. Política é exatamente tudo que você vive no dia a dia. E se você não gosta de política, que eu escuto muito, eu tenho uma frase assim que eu gosto bastante, talvez meio agressiva e eu ainda acrescento um pouco nela, é que se você não gosta de política, é porque você está acostumado com um mundo que você não precisa mudar porque ele te beneficia tanto. Né? Ou simplesmente você está na ignorância, justamente porque a política ela é tudo que te rodeia. Se você não está preocupado com o que te rodeia, se preocupe pelo menos com você mesmo, porque a política vai te afetar de alguma forma. Com certeza, da hora que acorda e na hora que dorme. Né? Quando a gente vai fazer levantamento cadavérico, aquele corpo está ali, aquele corpo ainda vai ser trabalhado ainda diversas vezes pelo Estado. Né?
Então, a gente é regido no ventre após a morte, né? Então, liberdade. O que significa para você, Roberto, em uma palavra? Liberdade é poder decidir, né? A sua própria vida e decidir o voto, né? Para mim isso é liberdade. Igualdade, Leandro. Eu vou além. Igualdade, para mim, é isonomia. É todos terem chances iguais de terem um futuro brilhante e poder realizar, né, pelo menos parte dos seus sonhos e realmente ser feliz. Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente do Brasil para o próximo ano. Jair Messias Bolsonaro, Leandro. Um problema enorme para o nosso Brasil. Constituição Federal. Nosso guia, né? O guia da liberdade, da igualdade, fraternidade, que são lemas da Revolução Francesa, mas que está embrenhado na nossa Constituição Cidadã, né? Isonomia. Isonomia, né, eu fiz questão de falar antes, porque isonomia, para mim, ele tem que estar intrínseco à igualdade. Isonomia é todo mundo ter essa chance igual aí, né? Não ter essa discrepância tão terrível que tem para uma pessoa na extrema pobreza chegar a ter um sorriso por estar tendo uma vida feliz, e a pessoa lá que, né, não tem nada contra, mas já tem toda uma herança, já tem tudo, a cor de pele, tudo que influencia para que ela possa ter sucesso. Ambas essas pessoas terem as mesmas chances aí de alcançarem a felicidade. 2 palavras que eu diria para os eleitores antes de depositar o seu dedinho ali, ó, na urna. Liberdade e educação. E você, A Leandro? principal que tem martelado muito em minha cabeça é pautas. Não votem pelo nome, votem pelo Brasil, mas exatamente pelas pautas. O que é que cada candidato significa, né? Até fiz um vídeo ontem exatamente sobre isso. E a segunda é esperança mesmo. E as minhas palavras é que eu digo que nós não temos projéteis, nós temos projetos. Essa não são palavras minhas, mas são de Marina da Silva. Então, eu fico muito feliz que a gente dá esse pontapé inicial aqui, né? Primeiro, sempre ainda vai requerer vários ajustes, um programa, mas é um pontapé inicial. Eu sei que ainda estamos em construção de algo que a gente pretende, aí, com o longo do tempo, levar a educação política de uma forma muito leve, acessível, e a gente consiga motivar todas, brasileiros e brasileiras, seja onde você estiver nos ouvindo, a discutir e participar da vida política do seu município, do seu bairro, do seu estado, do seu país, do planeta Terra, que é a nossa casa. Muito obrigada, Roberto, convite, José, parceirão do coração, Leandro, que está chegando agora na minha vida aí com novo parceiro dentro do partido. Muito obrigada pela tua presença. Fico muito feliz da gente começar esse primeiro episódio com a presença de vocês. Valeu, tchau. Até o próximo episódio. Pessoal. Política Sem Mistério, que é uma produção de Casa Top.